Um milionário fica impactado ao descobrir uma menina vendedora, parecida com sua ex-esposa. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Carlos era um empresário de 35 anos que vivia num luxuoso apartamento em Alphaville, São Paulo. Sua vida aparentemente perfeita e ordenada parecia uma pintura impecável vista de fora. Proprietário de uma cadeia de restaurantes de alta gastronomia e projetos imobiliários avaliados em milhões de reais, era objeto de inveja e admiração. No entanto, por trás de todo esse brilho, Carlos sentia que seu coração estava vazio, como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. Naquele dia, dirigiu mais de 1 hora desde São Paulo até um pequeno mercado rural em Campos do Jordão. Não era apenas uma mudança de ambiente, mas uma curiosidade profissional. Numa reunião recente com seu chefe principal, havia ouvido que a qualidade dos vegetais dos fornecedores havia diminuído e os clientes mais exigentes começavam a reclamar. Quero ir ao mercado rural e verificar os produtos pessoalmente. Talvez encontre um fornecedor melhor, disse com entusiasmo. Sua secretária, surpresa, tentou dissuadi-lo. Senhor, não é necessário que se ocupe pessoalmente disso. Mas Carlos descartou a ideia com um gesto. Estou entediado de ficar no escritório. Isso será uma mudança de ares. O mercado rural de Campos do Jordão se desdobrou diante de seus olhos. Um caminho com muito barro, barracas deterioradas e o barulho das vozes das pessoas. Seus sapatos caros se sujaram de lama, mas não se importou. Parou na frente de uma pequena barraca de verduras, onde uma menina de uns 9 anos estava sentada, vestida com roupas gastas. A menina organizava vegetais frescos com mãos manchadas de terra. Quando Carlos se inclinou para perguntar os preços, seu olhar pousou acidentalmente na testa da menina. Sobre sua pele pálida, destacava-se uma marca preta em forma de meia-lua. O coração de Carlos deu um salto. Essa marca era idêntica à que tinha Melissa, sua ex-esposa, com quem havia rompido há 10 anos. Sempre que Melissa sorria, essa marca se destacava como um sinal especial. Carlos ficou paralisado. As lembranças o inundaram. A voz suave de Melissa, as refeições humildes, mas calorosas. Olhou para a menina, tonto com a possibilidade de que estivesse relacionada com Melissa. A menina levantou a cabeça e sorriu inocentemente. Senhor, quer comprar verduras? São muito frescas, não usamos agrotóxicos, disse com uma voz clara que o trouxe de volta à realidade. Carlos assentiu, comprou alguns molhos de verduras e pagou o dobro do preço que ela pediu. Mas seus olhos não conseguiam se afastar da marca. Quando a menina levantou um cesto pesado e se afastou, Carlos sentiu uma estranha atração. Não conseguia ficar quieto. Seu coração, como se buscasse respostas, o fez segui-la, levando-o por uma trilha entre campos verdes de milho. O cheiro de terra úmida e o canto claro dos pássaros enchiam o ar. A menina se chamava Diana. Carlos soube, ao escutá-la, cumprimentar um comerciante próximo. Diana carregava o pesado cesto de verduras em seus pequenos ombros, cambaleando enquanto avançava. Carlos a seguiu à distância, tentando não ser visto, mas seu coração estava perturbado. A marca na testa da menina o tinha cativado, evocando lembranças de Melissa, a mulher que uma vez amou, mas deixou para perseguir riqueza e sucesso. Diana parou na frente de uma humilde casa na beira do povoado. Um telhado enferrujado, paredes de adobe de barro e tábuas de madeira improvisadas como porta. Carlos se escondeu atrás de uma árvore, sentindo seu coração bater com força. Do interior da casa uma voz chamou. Diana, já chegou, dê as verduras para a mamãe. Essa voz lhe resultou estranhamente familiar. A garganta de Carlos secou. Era Melissa, e não havia dúvida. O reencontro. Deu um passo à frente com as pernas tremendo como se não fossem suas. Melissa apareceu na porta. Segurava um cesto e estava mais magra que antes. Sua pele já não era tão branca e seu cabelo havia perdido o brilho. Aos 30 e poucos anos, seus olhos continuavam sendo suaves, mas agora carregavam as marcas de anos difíceis. Ao ver Carlos, Melissa ficou petrificada. O cesto caiu de suas mãos e as verduras rolaram pelo chão. O que está fazendo aqui?
balbuciou com voz trêmula. Carlos não respondeu imediatamente. Olhou ao redor. Um homem de meia idade, de aspecto humilde, estava sentado num canto remendando uma rede de pesca. Provavelmente era o novo marido de Melissa. Um menino de uns 5 anos saiu correndo, abraçou as pernas de Melissa e olhou o estranho com olhos curiosos. Diana deixou o cesto de verduras e ficou ao lado de Melissa, olhando-o com olhos claros. Carlos sentiu um nó na garganta. Melissa havia construído um lar pobre, mas cheio de calor. Em contraste, ele vivia sozinho entre as paredes frias de seu luxuoso apartamento. Melissa, recuperando a compostura, o convidou a entrar. Preparou café numa panela velha. Não era o melhor café, mas cheirava a campo. Sentaram-se diante de uma mesa de madeira bamboleante. Durante vários minutos, ninguém se atrevia a falar. Finalmente, Carlos rompeu o silêncio com uma voz profunda e pesada. A menina com a marca na testa se parece com você. Me diga a verdade, de quem é filha? Melissa tremeu, derramando um pouco de café. Não pense isso, respondeu. Diana é filha minha e do meu marido atual. Disse, mas seus olhos eram instáveis, como se escondessem algo. Carlos não insistiu, e lentamente, com emoção, começou a contar sua história. Durante os últimos 10 anos vivi com riqueza, mas sem filhos. Minha esposa atual não me entende. Tenho dinheiro, uma casa e um carro, mas cada noite me sinto vazio. Hoje, ao ver Diana e essa marca, pensei em você. Melissa guardou silêncio e, com os olhos avermelhados, o repreendeu. Você me deixou para voar mais alto. Agora tem tudo, e eu só tenho esta casa humilde, mas não me arrependo porque tenho uma família. Carlos olhou para a família de Melissa. O marido que remendava redes em silêncio, as 2 crianças brincando despreocupadamente com pedrinhas no pátio. Apesar das carências, tinham amor, e a pequena casa estava cheia de risos. Pensou em sua própria vida. Festas suntuosas, viagens caras, uma esposa bonita e inteligente que nunca lhe perguntou se estava triste. De repente, Carlos sentiu um ardor nos olhos. Não por arrependimento, mas por perceber seu próprio vazio. A verdade sobre Diana Melissa falou com calma sobre sua vida e explicou. Após o divórcio, voltei para Campos do Jordão e o conheci, apontando para seu marido. É um pescador honesto. Nos casamos, tivemos Diana e depois Diego. A vida é dura e, às vezes, não temos dinheiro nem para pão, mas ele conta histórias para as crianças todas as noites e canta canções antes de dormir. E para mim isso é suficiente. Carlos sentiu um nó no peito. Lembrou dos dias com Melissa, quando ela também lhe cantava depois de um dia exaustivo. Agora só tinha música clássica de um caro sistema de som que não conseguia acalmar sua alma. Perguntou pela marca de Diana, tentando manter a voz firme. Essa marca não pode ser uma coincidência. Melissa, me diga a verdade. O mundo está cheio de coisas estranhas. Não pense demais nisso. Disse, mas Carlos não acreditou. Lembrava claramente que Melissa estava grávida antes do divórcio. Ela lhe disse que havia perdido o bebê por problemas de saúde. Mas hoje seus olhos despertaram suas suspeitas. Naquela noite, Carlos não voltou à cidade. Alugou um pequeno quarto perto do povoado. Enquanto descansava numa cama dura, as imagens de Melissa, Diana e sua família giravam em sua cabeça. Ligou para sua esposa Mariana com voz cansada. Vou ficar mais alguns dias no campo. Tenho coisas para resolver, disse. Mariana zombou do outro lado do telefone. De novo fazendo coisas estranhas. A empresa precisa de você. Não deixe que digam que está negligenciando os negócios. Carlos desligou sem responder. Sabia que Mariana não o entenderia e provavelmente nunca entenderia. Descobertas reveladoras. Na manhã seguinte, voltou à casa de Melissa com frutas, leite, doces e um pouco de dinheiro para as crianças. Mas Melissa recusou. Não faça isso. Não precisamos de sua pena. Surpreendentemente, seu marido José interveio. Melissa, o coração dele é bom. Não está certo recusar. Carlos olhou José surpreso. O homem magro e bronzeado pelo sol tinha um olhar sincero.
Não estava com ciúmes nem desconfiava. Só queria o melhor para sua esposa e filhos. Carlos ficou mais tempo com eles. Perguntou a Diana: "O que mais gosta?" Ela sorriu. "Ir à escola, mas fica longe e quando chove não posso ir." O coração de Carlos se encolheu. Pensou nas crianças de São Paulo, que são levadas à escola em carros de luxo, enquanto Diana caminhava quilômetros por caminhos lamacentos. Olhando para José, perguntou: "É suficiente ser pescador para mantê-los?" "Dá para o dia a dia, mas não há luxos", disse José com resignação. "Ultimamente há menos peixes e às vezes volto de mãos vazias." Então, José o surpreendeu com uma confissão. "Quando Melissa estava grávida de Diana, nos casamos. Eu sabia que não era meu, mas não perguntei. Só pensei que ela precisava de apoio." Carlos olhou Melissa com uma pergunta nos olhos. Ela baixou o olhar e não disse nada. Uma forte intuição cresceu em seu peito. Diana poderia ser sua filha. No entanto, não tirou conclusões precipitadas. Precisava de tempo e provas. A investigação naquela tarde, junto ao lago de Campos do Jordão, Carlos contemplou a água tranquila. Lembrou do dia em que se divorciou de Melissa. Era jovem, ambicioso e queria escapar da pobreza. Melissa não o culpou. Simplesmente assinou os papéis e se foi. Ele pensou que era a decisão correta, mas agora percebia seu erro. A riqueza não lhe trouxe felicidade, só solidão. Decidiu ficar mais alguns dias no povoado. Alugou uma casa pequena e disse a Melissa: "Não quero destruir sua família. Só quero saber a verdade sobre Diana e, se possível, ajudar." Melissa negou com a cabeça. "Volte para sua vida, não complique as coisas." Mas seus olhos diziam outra coisa, uma mistura de súplica e medo. Naquela noite, uma forte chuva encharcou o povoado. Carlos, na casa alugada, não conseguia dormir, escutando o gotejo da água e pensando em Diana e nos anos que havia perdido. Na manhã seguinte, visitou a escola do povoado onde Diana ia. Um prédio velho com um telhado furado, carteiras e cadeiras rangendo. Falou com a professora de Diana, que lhe disse que a menina era muito inteligente, mas que frequentemente faltava às aulas por causa da pobreza, ajudando sua mãe a vender verduras. Carlos voltou à casa humilde e tomou uma decisão. Primeiro construiria uma estrada do povoado até a escola para que Diana e outras crianças pudessem frequentar mesmo em dias de chuva. Disse a Melissa que não era caridade, mas uma forma de pagar uma dívida com o mundo. Melissa não se opôs, mas seus olhos continuavam cheios de desconfiança. A busca pela verdade. Carlos ficou quase uma semana no povoado. Alugou uma casa perto da cabana de Melissa e caminhava por trilhas lamacentas, observando Diana brincar com seu irmão. Não pressionou Melissa para que dissesse a verdade, mas não conseguia parar de pensar em Diana e precisava de provas. Na manhã seguinte, visitou uma senhora idosa do povoado conhecida como Dona Carmen, que vivia ali há décadas. A senhora o olhou com olhos perspicazes e sorriu. "Por que um homem de São Paulo fica tanto tempo aqui?" Carlos foi direto. "Sabe algo sobre Diana, a filha de Melissa?" A senhora hesitou antes de falar. Disse que quando Melissa chegou ao povoado grávida, todos tinham curiosidade, mas ninguém se atreveu a perguntar. Viveu sozinha há alguns meses, deu à luz Diana e depois José se casou com ela, aceitando Diana como sua filha. Mas logo depois do parto, lembro que Melissa chorou falando de um homem que a deixou. Carlos sentiu um nó no peito. Agradeceu a Dona Carmen e se foi com a mente em caos. Não queria depender de rumores, precisava de provas claras. Contactou um amigo médico em São Paulo e pediu que organizasse um teste de DNA em segredo. Pegou alguns fios de cabelo de Diana enquanto dormia numa cadeira e os enviou junto com uma amostra sua. Enquanto esperava os resultados, passou os dias entre ansiedade e esperança. A revelação. Os resultados chegaram numa manhã chuvosa. Com mãos trêmulas, Carlos abriu o envelope. As palavras eram claras. A probabilidade de relação paterno-filial é de 99,5%. Carlos desabou numa cadeira e as lágrimas rolaram por seu rosto. Diana era sua filha, e Melissa lhe havia escondido a verdade durante 10 anos, criando sozinha a menina.
Carlos sentiu uma mistura de raiva, dor e compaixão. Não entendia por que Melissa havia feito isso, mas sabia que devia enfrentá-la. Naquela tarde foi à casa de Melissa. Ela estava remendando roupas, Diana lia um livro e José ainda não havia voltado de pescar. Carlos colocou os resultados do DNA sobre a mesa e, com voz trêmula, disse: "Explique-me, Melissa. Diana é minha filha, não é?" Melissa olhou o papel e empalideceu. As lágrimas rolaram por suas bochechas. "Como pôde fazer isso?" Carlos respondeu com calma. "Precisava da verdade. Me enganou durante 10 anos, me deixando viver com remorsos, sem saber." Melissa rompeu em choro e, com voz entrecortada, explicou: "Quando me deixou, tinha 3 meses de gravidez. Tentei te contar, mas disse que não queria compromissos. Temia que ficasse por obrigação e depois sofresse. Voltei para Campos do Jordão, tive Diana e planejei criá-la sozinha. José sabia de tudo, e mesmo assim se casou comigo e aceitou Diana como sua filha. Não queria que voltasse e arruinasse nossa vida." As palavras de Melissa despedaçaram o coração de Carlos. Se ajoelhou diante dela. "Me equivoquei. Não sabia quanto sofreu, mas agora sei e não posso ignorar Diana." A chegada de Mariana. Naquele momento aconteceu algo inesperado. Mariana, a esposa de Carlos, apareceu no povoado. Dirigiu seu carro de luxo até parar na frente da casa de Melissa e desceu com saltos manchados de lama. Carlos, surpreso, exclamou: "O que está fazendo aqui?" Mariana respondeu com frieza: "Você desapareceu 1 semana e não volta para casa. Não comparece às reuniões e a empresa está no caos. Acha que pode agir como quiser?" Olhou para Melissa e Diana e zombou: "Então esta é a razão, sua ex-esposa e uma filha ilegítima." Melissa baixou o olhar em silêncio e Carlos levou Mariana para fora e, com tom cortante, lhe disse: "Não se meta, isto é assunto meu." Mas Mariana não parou e gritou: "Vai me abandonar por este rincão rural? Esqueceu como te ajudei a construir sua carreira?" Carlos guardou silêncio. Sabia que Mariana tinha algo de razão. Era uma mulher astuta que o havia apoiado muito nos negócios, mas também sabia que não havia amor entre eles, só uma fria relação de conveniência. Mariana se foi advertindo: "Se escolher ficar com eles, perderá tudo. Não deixarei que destrua a empresa." Carlos ficou sob a chuva com a mente em caos. Não queria perder sua carreira, mas também não podia dar as costas para Diana, sua filha recém-descoberta. A confissão de José. Naquela noite, José voltou de pescar encharcado e exausto. Sentiu a tensão que havia na casa e perguntou a Melissa o que havia acontecido. Ela, chorando, confessou tudo. José escutou em silêncio e se sentou num canto. Carlos temia que se irritasse, mas, surpreendentemente, José o olhou com calma e disse: "Sabia desde muito tempo que Diana não é minha filha biológica, mas a amo como tal. Você é seu pai, e isso não posso mudar. Mas se tentar levar Diana, não permitirei. Ela me chama de papai e não quero que sofra." Carlos assentiu. "Não pedirei a custódia. Só quero compensá-los." "Espero que sim", disse José. "Mas deve saber que Melissa não lhe disse tudo." Melissa, ao escutar isso, tremeu e olhou Carlos. Depois tirou uma carta amassada de uma caixa de madeira e a entregou. "Leia", disse com mãos trêmulas. Carlos abriu a carta. Estava escrita por Melissa logo depois de dar à luz Diana, 10 anos atrás. A carta dizia: "Carlos, não te culpo. O bebê é seu, mas não queria que soubesse. Você tinha grandes sonhos e não podia te reter. Criarei sozinha o bebê. Viva livremente e não nos procure." No final, com letra torta, acrescentava: "Se algum dia ler isto, por favor me perdoe." Carlos se pôs a chorar. Não sabia que Melissa havia sacrificado tanto. Se aproximou e a abraçou. "Não merecia isso, e não destruirei sua família, mas estarei aqui por Diana." Melissa o afastou. "Vá embora. Não complique as coisas." Mas Carlos negou com a cabeça. Já havia tomado uma decisão. A tragédia de Mariana. Após ler a carta, Carlos estava sob o beiral da cabana. A chuva continuava molhando seus ombros. A carta amassada já não era só uma explicação, mas uma faca cravada em seu orgulho.
Melissa havia sacrificado tudo para que ele fosse livre. Ele, ao contrário, havia perseguido dinheiro e fama durante 10 anos sem obter mais que vazio. Olhou Melissa com voz quebrada. Por que não me disse? Se tivesse me dito algo, talvez tivesse ficado. As lágrimas de Melissa se misturaram com a chuva. Não entenderia. Só queria voar alto e não queria ser um fardo. José se levantou e pôs uma mão no ombro de Melissa e com voz profunda disse: Não chore mais. É coisa do passado. Ele está aqui. Deixe-o fazer o que quiser. Carlos olhou José com respeito e vergonha. Este homem pobre tinha um coração muito maior que o seu. Baixou a cabeça e disse: José, obrigado. Não mereço sua generosidade. José sorriu e pediu a Melissa que atendesse o hóspede. Beijou as crianças antes de sair apressado para pescar. Mal se acalmou a tensão, um ruído forte veio de fora. O carro de Mariana havia voltado com os faróis iluminando a cabana. Mariana desceu do carro visivelmente alterada e gritou sob a chuva: Carlos, volte agora! A empresa está em crise. Enquanto não estava, 2 grandes investidores retiraram seus fundos. Me diga, quer arruinar tudo? Carlos saiu para enfrentá-la. Se acalme. Preciso de tempo. Mariana zombou. Não te darei tempo para brincar de família feliz com sua ex-esposa. Melissa levou Diana e Diego para dentro. Não queria que as crianças vissem isso. José ficou quieto com um olhar tranquilo, mas alerta. Mariana apontou para Carlos. Escolha, volte comigo e salve sua carreira, ou fique aqui e perca tudo. Não estou brincando. Carlos guardou silêncio. Sua mente estava em caos. Sabia que Mariana não mentia. A empresa estava com problemas, e se não voltasse, centenas de funcionários perderiam seus empregos. Anos de esforço se desvaneceriam, mas ao olhar Diana escondida atrás de Melissa, não conseguiu dar as costas. Antes que pudesse responder, um homem chegou correndo, encharcado e pálido. José teve um acidente, seu barco virou no lago. Melissa gritou e saiu correndo para ajudar. Carlos ficou gelado, mas a seguiu rapidamente. Mariana, no lugar, murmurou: Isto é uma loucura, mas não se foi. Todo o povoado se reuniu na margem do lago, onde a corrente arrastava os restos de um barco pequeno. José foi tirado da água por alguns aldeões, inconsciente e com o corpo frio. Melissa o abraçou e soluçou: Amor, acorde! Diana e Diego tremiam e não entendiam o que acontecia. Carlos se ajoelhou e verificou a respiração de José. Era fraca, mas estava vivo. Então gritou: Chamem uma ambulância! Mas as pessoas negaram com a cabeça. A clínica fica muito longe e o caminho com lama impede que os carros cheguem. Carlos olhou Mariana com olhos suplicantes. Vamos levá-lo ao hospital no seu carro. Mariana franziu a testa. Meu carro não é uma ambulância. Mas ao ver o desespero de Melissa, assentiu relutantemente. Carlos e outros homens subiram José no carro. Melissa também subiu com as crianças. Mariana dirigiu com rosto inexpressivo, mas suas mãos agarravam o volante com força. No caminho, Carlos, sentado junto a José, pegou sua mão. Sua mente era um turbilhão. Pensou no que aconteceria com Melissa e as crianças se José não sobrevivesse. Devia se certificar de que não perdessem mais ninguém. No hospital, José foi levado à sala de emergência. O médico disse que havia sofrido hipotermia e uma fratura na perna. Precisava de cirurgia urgente, mas o custo superava em muito as possibilidades de Melissa. Carlos não hesitou. Eu pago tudo. Só o salvem. Mariana, do corredor, observou Carlos se preocupando com José e Melissa, chorando com as crianças. Então lhe perguntou: Tanto os ama? Carlos levantou a vista, surpreso. Não é amor. É uma dívida de 10 anos. Mariana soltou uma risada amarga. Uma dívida? E eu e a empresa? Pensou no que me dói te ver fazer isso? Carlos se surpreendeu. Nunca pensou que Mariana tivesse sentimentos reais por ele. Sempre assumiu que ela estava com ele por dinheiro e prestígio. Com voz trêmula, Mariana continuou: Sei que não me ama, mas eu te amei desde o início. Não quero te perder, mas se decidir ficar aqui, não interferirei. Só me diga claramente. Carlos a olhou sentindo culpa e respondeu: Sinto muito.
Não posso voltar a ser como antes. Mariana deu meia volta com lágrimas nos olhos, mas não deixou o hospital imediatamente. Ligou para sua secretária para adiar contratos com investidores e depois se sentou numa cadeira, olhando Carlos de longe. Sua atitude desconcertou Carlos. Mariana era mais complexa do que havia pensado. José superou a crise, mas continuava inconsciente. Melissa, sentada junto à cama, segurava sua mão e sussurrava: "Acorde. Não posso viver sem você." Carlos, da porta, sentiu dor ao escutar essas palavras. Entrou e disse: "Melissa, descanse, eu cuidarei de José." Ela o olhou e de repente lhe disse: "Não é necessário, não nos deve nada." Em seguida acrescentou: "Diana é sua filha, mas não lhe disse tudo." Carlos se surpreendeu e perguntou: "O que mais há?" Melissa baixou o olhar com a voz quebrada. "Quando dei à luz Diana, quase morri. O médico disse que não poderia ter mais filhos. Diego não é nosso filho biológico. José e eu adotamos um bebê abandonado no povoado." Carlos ficou impactado. Olhou Diego dormindo no sofá e depois Melissa. "Por que não me disse?" Ela sorriu com tristeza. Não queria sua pena. Queria mostrar que, embora pobre, sou forte. A confissão de Melissa fez Carlos entender que esta família estava unida por amor e sacrifício. Pegou a mão de Melissa e prometeu: "Aconteça o que acontecer, me certificarei de que você e as crianças não sofram mais." As decisões difíceis. Naquela noite, sentado junto a José, Carlos refletiu. Diana era sua filha. Melissa foi a mulher que amou. José era alguém a quem respeitava. E Mariana, alguém a quem devia algo. Não podia voltar à sua vida anterior, mas também não queria abandonar sua responsabilidade com a empresa. Ligou para sua secretária. "Venda 50% das minhas ações. Use o dinheiro para salvar a empresa e envie uma parte às famílias deste povoado." A secretária atônita perguntou: "Tem certeza, senhor?" Carlos respondeu: "Nunca estive mais lúcido." Na manhã seguinte, José acordou. Debilmente olhou Carlos e disse: "Obrigado, amigo." Carlos sorriu. "Eu é que devo agradecer." Depois se voltou para Melissa. "Vou ficar no povoado e construir uma casa aqui perto." Melissa apenas assentiu. Naquele momento, Mariana entrou e entregou a Carlos alguns documentos. "Tome. Assinei os papéis de divórcio. É livre. Mas salvarei a empresa porque é a paixão de ambos." Carlos assentiu e agradeceu. Mariana se foi sem olhar para trás, mas seus olhos refletiam uma rendição sincera. José, da cama, viu Melissa e as crianças ao lado e seus olhos se iluminaram. Carlos, da porta, observava a reunião familiar. Seu coração estava leve e pesado ao mesmo tempo. A partida de Mariana deixou o povoado ao entardecer. Seu carro de luxo percorreu o caminho cheio de lama. Dirigia sozinha com as mãos apertando o volante, mas seus pensamentos estavam longe. Lembrou dos 10 anos com Carlos, quando era um jovem empresário cheio de ambição. As noites planejando negócios juntos e os momentos em que seu coração começou a bater por ele. Pensou que seu amor seria suficiente para retê-lo, mas ao vê-lo escolher ficar com Melissa e Diana, entendeu que o havia perdido. A chuva começou de novo, e as gotas pesadas batiam no para-brisa. Mariana ligou o limpador, mas sua visão continuava borrada. Não só pela chuva, mas pelas lágrimas. "Por que, Carlos? O que fiz de errado?" perguntava a si mesma. De repente, um momento de distração fez com que não visse uma curva. O carro saiu da estrada, caindo por uma encosta e batendo contra uma árvore. O vidro se quebrou, o metal gemeu e tudo ficou em silêncio. Mariana não se mexia. Seus olhos estavam fechados e seu rosto parecia ter encontrado a paz, como se tivesse soltado uma carga pesada. A notícia trágica. A notícia do acidente chegou na manhã seguinte. Carlos consertava o telhado da casa alugada sob uma leve garoa quando um morador chegou correndo, ofegante. "Carlos, tem uma ligação da cidade. Sua ex-esposa morreu num acidente." Carlos ficou gelado. O martelo que segurava caiu no chão enquanto perguntava: "O quê? Mariana está morta? Impossível." O homem assentiu.
Dizem para ir ao local do acidente. Fica a 20 quilômetros daqui. Carlos saiu correndo, pegou uma moto emprestada e dirigiu como louco pelo caminho de lama. Sua mente era um turbilhão. As últimas palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Quero que esteja bem. Carlos se sentiu culpado. Por que deixei ela ir sozinha? Por que não a detive? Ao chegar, a polícia havia isolado a área. O carro de luxo de Mariana era agora um pedaço de metal retorcido. Mariana jazia no chão coberta com um lençol branco. Carlos se ajoelhou e tocou o lençol com mãos trêmulas, mas não teve coragem de levantá-lo. Seu mundo desabou. Embora estivessem divorciados e não houvesse amor apaixonado entre eles, sentiu que uma parte de seu coração se havia partido. Mariana não era só sua ex-esposa. Foi sua companheira nos negócios e a única que o acompanhou em seus momentos mais solitários. Sinto muito, Mariana. A culpa o envolveu como uma onda. Se perguntou se as coisas teriam sido diferentes se não tivesse ficado no povoado, se tivesse voltado com ela, mas nunca saberia. Voltou ao povoado num estado de confusão. Não contou a ninguém sobre a morte de Mariana e se trancou na casa alugada pensando em Diana, Melissa, José e em Mariana. Percebeu que sua presença havia causado dor demais. Melissa e José discutiam e Mariana se havia ido para sempre. Disse a si mesmo, não posso continuar aqui, não tenho direito. A partida silenciosa, Carlos pegou todo o dinheiro que havia obtido vendendo suas ações. Era uma soma considerável. Seu plano era usá-lo para desenvolver o povoado e abrir uma conta bancária em nome de Diana. Com mãos trêmulas escreveu uma carta para Melissa, José e Diana. Não sei como reparar o dano que causei. Vim para compensar, mas só trouxe dor. Mariana se foi por minha culpa e meu egoísmo. Não posso continuar aqui causando mais dor. Este dinheiro é tudo que posso deixar para Diana, para que tenha um futuro melhor. Não mereço ser seu pai, nem estar ao lado dela. Não me procurem. Vivam felizes como antes de eu aparecer. Sinto muito. Carlos. Deixou a carta na mesa, fechou a casa alugada e se foi na noite. Ninguém o viu partir. A motocicleta foi encontrada no lago no dia seguinte, mas Carlos parecia ter desaparecido na neblina do povoado. Depois da partida. Na manhã seguinte, Melissa foi à casa alugada para levar café da manhã, mas encontrou a porta entreaberta e a carta de Carlos na mesa. Ao lê-la, não conseguiu conter as lágrimas. Correu para a cabana e deu a carta a José. Ele a leu com mãos trêmulas e olhos avermelhados, depois abraçou Melissa. Sinto muito, amor. Estava com ciúmes e temia te perder, mas não queria que ele fosse embora assim. Melissa soluçou. Eu também não queria que fosse embora. Só tentava corrigir seus erros. Como chegamos a isso? Diana, ao escutar a conversa, correu para o lago onde encontraram a motocicleta e gritou. Papai, volte! Mas só o vento respondeu. Anos depois, Melissa e José voltaram à sua rotina. O dinheiro de Carlos foi usado para construir uma escola nova no povoado, para que Diana e Diego tivessem uma educação adequada. Viveram felizes, mas no coração de Melissa sempre ficou um vazio. Cada vez que via a marca na testa de Diana, pensava em Carlos. Não sabia onde estava, se vivia ou se havia partido para sempre. José deixou de ser ciumento e se tornou mais reservado, como se carregasse a culpa de ter empurrado Carlos a ir embora. O povoado mudou com o tempo, mas a história de Carlos ficou como um mistério. Alguns diziam que o viram vagando como mendigo, outros acreditavam que se jogou no lago naquela noite para acabar com sua vida atormentada. Ninguém sabia a verdade. Só a carta guardada por Melissa permanecia como prova da perda e do sacrifício. O mistério continua. No povoado, às vezes em manhãs com muita neblina, diziam ver um homem solitário junto ao lago, olhando a água antes de se desvanecer na neblina. Ninguém sabia se era Carlos ou só uma lenda, mas Diana, a cada ano em seu aniversário, lançava um barquinho de papel no lago com um desejo. Papai, onde quer que esteja, espero que seja feliz. Sei que algum dia voltará. E talvez em algum lugar ele escutasse seu desejo. 15 anos depois. Diana, agora com 24 anos,
Havia se tornado professora na escola que Carlos havia ajudado a construir. Formou-se em pedagogia com uma bolsa de estudos custeada pelo fundo que ele deixara. Naquele dia, como todos os anos no aniversário de seu desaparecimento, Diana foi ao lago com seu barquinho de papel. Mas desta vez era diferente. Havia decidido que seria a última vez. Papai, disse em voz alta para o lago, hoje faço 24 anos. Vou me casar no próximo mês com um bom homem que você gostaria de conhecer. Sei que não volta mais, mas quero que saiba que te perdoo. Entendo por que foi embora. Colocou o barquinho na água e o viu se afastar. Quando se virou para ir embora, viu um homem idoso sentado num banco próximo, alimentando os patos. Tinha barba grisalha, roupas simples e um olhar melancólico. O homem olhou para ela e sorriu levemente. Havia algo familiar naquele sorriso. Desculpe, disse Diana se aproximando. O senhor é daqui do povoado? Não me lembro de tê-lo visto antes. O homem hesitou. Sou só um viajante de passagem. Gosto deste lugar. É muito tranquilo. Diana assentiu e ia embora quando o homem perguntou. Aquele barquinho é uma tradição sua? Era, Diana respondeu. Fazia isso desde criança, pensando em alguém que se foi. O homem baixou o olhar. Tenho certeza de que essa pessoa, onde quer que esteja, recebeu suas mensagens. Diana sorriu. Espero que sim. Quando já estava longe, o homem sussurrou. Feliz aniversário, minha filha. Era Carlos. Havia passado 15 anos vagando pelo Brasil, trabalhando em fazendas, ajudando comunidades pobres, sempre carregando a culpa e a saudade. Voltara ao povoado apenas para vê-la uma última vez antes que se casasse. Ficou até o pôr do sol, olhando a escola que havia ajudado a construir, vendo as crianças brincarem no pátio. Sua Diana havia se tornado uma mulher maravilhosa, e isso era tudo o que precisava saber. Ao anoitecer, partiu novamente, desta vez em paz. Sabia que havia tomado a decisão certa anos atrás. Diana tinha uma família que a amava, uma vida feliz, e não precisava de um fantasma do passado para complicar tudo. Epílogo. O legado. 2 anos depois, Diana encontrou entre os pertences de Dona Carmen, que havia falecido, uma carta endereçada a ela. A carta era de Carlos, escrita pouco antes de sua partida definitiva. Minha querida Diana, se está lendo isto, significa que Dona Carmen cumpriu sua promessa de entregar esta carta quando chegasse o momento certo. Quero que saiba que o dia mais feliz da minha vida foi descobrir que você existia. O mais triste foi perceber que não merecia estar na sua vida. Fiz muitos erros, machuchei pessoas que amava e minha presença só trouxe dor. Mas ao vê-la crescer de longe, tornar-se a mulher maravilhosa que é hoje, sei que tomei a decisão certa. José é seu verdadeiro pai. Ele esteve lá quando você precisou. Te criou com amor e dedicação. Eu só contribuí com metade do seu DNA. Ele contribuiu com todo o seu coração. O dinheiro que deixei era tudo que podia oferecer. Espero que tenha ajudado você a realizar seus sonhos. Seja feliz, minha filha. Case-se, tenha filhos, seja a pessoa incrível que sempre foi. E quando olhar para o lago, não pense em mim com tristeza. Pense em mim como alguém que a amou tanto que escolheu ficar longe para que pudesse ser verdadeiramente feliz. Com todo o amor que um pai distante pode ter, Carlos P.S. A marca na sua testa não é só minha, é também de sua mãe. É um sinal de que o amor verdadeiro deixa marcas que duram para sempre. Diana chorou ao ler a carta, mas não de tristeza. Chorou de compreensão e perdão. Finalmente entendia que há diferentes formas de amor paternal. O que fica e luta todos os dias e o que se vai para proteger. No dia de seu casamento, Diana carregou 2 fotos no buquê, uma de José, que a levou ao altar, e uma antiga de Carlos que ela havia encontrado entre as coisas de Melissa. Por ambos os meus pais, sussurrou antes de dizer sim. E numa manhã com neblina, alguns anos depois, um homem idoso foi encontrado dormindo pacificamente num banco do parque, com um recorte de jornal no bolso. Era o anúncio de nascimento do primeiro filho de Diana, Carlos José Silva, em homenagem a ambos os pais que amou.
O homem havia partido em paz, sabendo que seu legado continuaria através das gerações futuras, não em dinheiro ou propriedades, mas no amor que havia inspirado e nas vidas que havia tocado. E assim a história de Carlos se tornou lenda no povoado de Campos do Jordão, a do homem que amou tanto sua família, que escolheu perdê-la para salvá-la. Reflexão final. Esta história nos ensina que o amor paternal nem sempre é sobre estar presente. Às vezes, é sobre ter a coragem de se afastar quando sua presença pode causar mais mal do que bem. Carlos cometeu muitos erros. Abandonou Melissa quando ela mais precisava, negligenciou suas responsabilidades como pai, causou dor a todos ao redor. Mas no final, seu maior ato de amor foi reconhecer seus erros e escolher o bem-estar de sua filha acima de seus próprios desejos. Nem todos os finais são felizes no sentido tradicional, mas às vezes a verdadeira felicidade vem da paz de saber que fizemos o que era certo, mesmo quando doía. Diana cresceu amada por José, respeitada em sua comunidade e realizada em sua carreira. Melissa encontrou paz em seu casamento simples, mas verdadeiro. E Carlos encontrou redenção no sacrifício silencioso. No final, o que importa não é quem tem o direito biológico sobre uma criança, mas quem tem o amor e a coragem para fazer o que é melhor para ela. O que você acha desta história? A decisão de Carlos foi correta? Deixe seu comentário e não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Até breve!